Está começando, distribuído em ondas médias, curtas e falantes, o seu programa favorito sobre cinema, Castback Hype. Estamos aqui mais uma vez. Não estou sozinho, eu sou o John Souza, na verdade tá John Rambo, eu vou mudar ali, calma. Eu sou o John Souza e estou aqui com o Edu Schneider. E aí, Edu? Fala, meu amigo. Estamos aqui para falar de Aliens, o Resgate, né? Que é um título que em inglês, né, é mais simples, é só no plural. Aqui, como todo bom brasileiro, tem que ter um título ali para complementar, um sobrenome para o filme. Mas é um filme aí bem querido. A gente vai comentar sobre algumas coisas, né? Porque tem muita gente que incensa esse filme, fala muito bem. A gente tem nossos poréns aqui, gostamos do filme, mas temos nossos poréns e a gente vai discutir aqui durante o episódio. É isso aí, é isso aí. Eu vou te falar, Edu, que eu prefiro o título em português. Eu gosto desse. Não sei se é um vício do brasileiro, mas eu gosto desse título que dá. Até porque Alien pra Aliens, assim, é até né, curioso a forma como fizeram, mas vou te ser Eu gosto sincero que eu do gosto primeiro do filme, O Oitavo o Passageiro, né? Oitavo Bacana. Passageiro. Dá aquela intrigada, né? Você fala, caramba, Oitavo É, Passageiro. Aí você já começa o filme contando todo mundo e tal. tem 7, né? Bacana. É, cara, é muito legal. Mas enfim, é isso. Hoje nós vamos para o longínquo ano de 1986 falar de Aliens, o Resgate, do diretor James Cameron. Então, fique aí e se prepare porque o hype já vai começar. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. A verdade já está começando e antes, Edu, a gente tem que ir para esse momento, nós temos que falar dele, que essa semana teve o falecimento do lendariamente lendário, como diria Kung Fu Panda, do ator Robert Redford, né, que já esteve aqui no Castback em duas situações, se eu não me falha a memória, né, e uma delas, um filmaço que a gente falou e destrinchou e amou, né, cara, que baita ator que nos deixou, que foi influência, assim, em diversas áreas. Quando é depois de falecido que a gente vê, infelizmente, né, quão impactante a vida desse cara foi, desde gif de meme, aquela gif dele concordando, né, que todo mundo achava que era um outro ator, até pô, MCU, até clássicos do cinema, quadrinhos, o cara foi referência lá em 1970, então, que baita ator que nos deixou, cara. É verdade. Pra quem acompanha o Cashback aí, já são 4 anos, sabe o quanto eu gosto do Robert Redford. Inclusive naquele programa de melhores atores que a gente fez da live, né, John? Eu mencionei lá o Robert Redford, o quanto eu gosto desse cara. Inclusive, eu até falei, eu amo o curioso caso de Benjamin Button, que não é nem dos melhores filmes do David Fincher, justamente porque o Brad Pitt tá muito Robert Redford naquele filme. Então só por isso eu já tenho um carinho pelo filme. Além de ser um grande ator, era um grande diretor também, o cara que ganhou o Oscar de ator, Oscar de diretor. E, cara, ele criou o Instituto Sundance, né? Para quem não conhece aí, é um instituto que apoia filmes independentes. Inclusive o nosso Walter Salles teve filme apoiado pelo Robert Redford, que inclusive tem vídeo aqui no canal do Cashback também, o Diários de Motocicleta, que é a vida do Che Guevara como jovem, e ele apoiou o Walter Salles a fazer um filme só com atores latinos, atores jovens não tão conhecidos. Se é outro ali, já não. Bota aí a galera de Hollywood aí para fazer. Não, ele apoiou. E, além de ter esse instituto, acabou sendo criado também a premiação, né? O Festival de Sundance, né? Que é bem famoso do cinema independente. Inclusive, o nosso Central do Brasil foi premiado lá em Sundance, né? Então, o Walter Salles é figurinha carimbada lá. E era um cara fenomenal, John. Você falou aí. Não tem ninguém que fale mal do Robert Redford. É o cara que é unanimidade. Dizem lá, o Nelson Rodrigues diria que toda unanimidade é burra, mas nesse caso aqui, acho que a gente abre uma exceção para esse cara, porque ele é fenomenal, cara. Ele, tudo de bom, o cara, bom ator, boa gente, bom diretor, um cara bom amigo, e além de tudo, o cara era bonito pra cacete, né? É um dos caras mais bonitos aí da história do cinema, né? Inclusive, ele não fez lá A Primeira Noite de um Homem, filme que fez o parceiro dele no Todos os Homens do Presidente, acabou indo pro Dustin Hoffman, porque
o diretor falou pra ele, o Mike Nichols falou pra ele, cara, como é que você vai fazer um cara que não tem sucesso com as mulheres no começo do filme? Não tem como. A pessoa vai olhar, não vai acreditar que você não tem sucesso com as mulheres, né? Porque é um baita do cara bonitão aí, galã. E aí, né, já dando um spoiler aqui do que vai vir no Cashback, tem o meu episódio de aniversário, que vai ser, se eu não me engano, no dia 2 de outubro, no meu aniversário é dia 30 de setembro, a gente vai fazer do filme Butch Cassidy, e aí você reúne 2 galãs, né, John? Porque tem o Robert Redford e tem o Paul Newman. Inclusive, o Festival de Sundance, né, o Instituto Sundance, tem esse nome por causa do personagem dele no filme, Butch Cassidy e Sundance Kid, né? Então, é por causa desse filme aqui, a gente vai homenagear o Robert Redford fazendo um episódio aí no meu aniversário para esse cara aí que eu amo de paixão, né? E eu fiquei muito sentido, eu comentei lá com vocês, né, no nosso grupo lá particular do Cashback, que o quanto eu tava sentindo a morte. Eu posso te dizer, John, que como quando o Ennio Morricone morreu, eu também tive essa mesma sensação, como se eu estivesse perdendo um amigo. Porque como a gente que gosta muito de cinema, tá sempre vendo o filme, a gente tem esse carinho por determinados artistas ali, e um pedacinho da gente, a gente traz lembranças, né? Sim. De quando você assistiu o filme, e aí, quando um cara desse vai embora, um pedacinho da gente ali, das lembranças de uma época, eles vão embora também. Aí dá aquela melancolia, aquela tristeza, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? O cara fez tanta coisa boa aí, o cara acaba se eternizando por conta do cinema, né? Porque ele vai estar aí para sempre, a gente vai estar falando de Robert Redford aí. Espero que as novas gerações também o conheçam, porque a galera mais nova aí talvez só lembre dos Vingadores, conforme você falou, né, John? Mas, cara, ele fez muita coisa boa. Para quem é cinéfilo, o cara que fez jornalismo ali, não conhece todos os homens do presidente, meu amigo, você tá perdendo tempo, né? Inclusive, o nosso episódio foi até impulsionado, né? Vai ter impulsionado, inclusive, o vídeo também que eu fiz, John, do Proposta Indecente, né? Que é um filme bobinho, água com açúcar, mas por ter o Robert Redford, ele já cria, né? Uma magia ali. Você tem a Demi Moore lindíssima também nesse filme. Você entende perfeitamente porque ela resolve ter uma noite por 1 milhão com o Robert Redford. Acho que até de graça ela aceitaria, né? Porque o Robert Redford realmente era um cara muito bonito. Isso é um cara hétero falando. Imagina, né? Quem gosta de homem aí. O cara, né? Sensacional, mas é um ator aí que tá marcado na história. Um ator e diretor, né? E produtor também, né? Ator, diretor e produtor. É um cara sensacional aí. Fica esse episódio aí do Aliens, o Resgate em homenagem, né? Dedicado aí ao Robert Redford. É isso aí, cara. É uma lenda que, como você falou, no cinema, cara, vai ficar eternizado. Não tem jeito. Entendeu? É um cara que a gente vai sentir falta, inclusive. Não tava atuando tanto, né? Como a gente comentou antes. 89 anos, né? 89 anos. A última aparição foi no Vingadores Ultimato, que já faz bastante tempo aí, foi em 2018, anos, se eu não me engano. É mais, 2018, 19, né? Por aí, né? Então a gente vai sentir falta, cara. Vai sentir. E era galã mesmo depois de velho, né? O cara era bonito. Sim, ele coroou, ainda era bonitão, cara. Pelo amor de Deus, né? Oh, no, it's not that. Então, falar de Aliens, o Resgate, cara. Eu vou abrir aqui confessando que eu nunca tinha assistido. Nunca. Ele já tava na minha lista pra assistir há muito tempo atrás. Não vou mentir. Até porque é um filme clássico. É um filme clássico, inclusive, da cultura pop, né? Eu já tinha visto diversas imagens, bonequinho da Ripley montada naquele exoesqueleto grandão lá, amarelo e tal. Até o pôster dela segurando a criança no colo com a arma na outra mão, né? É um filme que já tava, assim, enraizado na cultura pop, mas eu nunca tinha assistido. E sempre ouvi falar muito bem, e quando você comentou, pô, o que você acha? Eu falei, cara, perfeito. Porque aí eu já assisto finalmente, né? E a gente já comenta. E assisti há pouco tempo, aqui atrás tá até passando aqui na TV. Assisti há pouco tempo e eu gostei, cara. Eu gostei. Eu tive, assim, com ressalvas que a gente vai comentar mais tarde. Mas eu queria saber de você, Edu. Como é que você viu o filme aí pela primeira vez? Cara, é um fato curioso, que normalmente quando a gente faz algum episódio aqui, né, pelo menos ali de anos 80 pra cá, né, eu sempre digo, esse eu assisti no cinema. Nesse caso aqui, não, porque naquela época ali, é um pouquinho depois do término da ditadura militar, né, nós tivemos as eleições de 1985, né, que ganhou o Tancredo Neves, as eleições indiretas, né, e acabou ele falecendo, e aí assumiu o José Sarney, mas ainda tinha um resquíciozinho da época da ditadura ainda, aí tinha questão de censura, de limitação de idade. Eu tinha 10 anos na época do filme,
eu não pude, obviamente, assistir. É um filme mais pesado, né? Era 16 anos. E aí, naquela época, era bem rígido. Nem com os pais você poderia assistir. Eu acabei não vendo. E eu já falei sobre isso, John, mas a nossa audiência é rotativa. É bom a gente, né, falar de novo. Que nessa época, os filmes da Fox não eram distribuídos aqui no Brasil. Não tinha uma distribuidora. Para quem é da antiga aí, da época do videocassete, você tinha distribuindo a Paramount e a Universal. Você tinha a SIC Video, a Warner era a própria distribuidora dela. Aí tinha as outras menores, Americas Video, né, os filmes da Canon lá. Distribuía Paris Filmes e Canon, a Americas Video. Mas não tinha um distribuidor da Fox. Então filmes como Star Wars, filmes como Duro de Matar e filmes como Alien demoraram a chegar aqui no Brasil. Eu só fui ver já meados ali de anos 90, John. Então eu assisti bem depois do lançamento, coisa ali de quase 10 anos ali depois, que eu fui assistir o Aliens, o Resgate. Eu assisti primeiro o Oitavo Passageiro, e aí já vou confessar que já vou abrir no episódio, confessando que pra mim é definitivo o melhor da franquia, disparado pra mim, não tem nem comparação. O filme do Ridley Scott é um baita de um filmaço. O James Cameron fez esse filme 2 anos depois de ter feito O Exterminador do Futuro, que é praticamente o que lançou a carreira dele. Claro, ele fez lá Piranhas 2, a gente lembra bem, mas não é um bom cartão de visitas, né? Piranhas 2, que é um filme horrível, aquele Piranhas Voadoras, é um troço bizarro. Né? A grande abertura da carreira dele, inclusive a gente vai discutir sobre isso, né? Ele, para avalizar o trabalho dele, como o elenco era praticamente todo ali, a equipe técnica era praticamente toda britânica, ele teve que apresentar o Exterminador do Futuro pra galera conhecer o trabalho dele, mas ele só fez esse filme porque na época ele ia fazer primeiro o Aliens, o Resgate, né? Ele tava lá, tinha feito o roteiro e tal, mas aí como atrasou um pouco, ele resolveu fazer o Exterminador do Futuro antes. E aí ficou um pouquinho pra depois o Aliens, o Resgate, mas aí ele já tava com uma carreira decolando ali, e aí foi a ascensão definitiva do James Cameron, que é um cara que quando tá aqui no Cashback é sinal de sucesso, né, John? Nossos episódios mais ouvidos, né? Os 2 do Avatar. O Titanic é absoluto nosso episódio mais ouvido na história. E é um baita de um episódio, né? O Exterminador do Futuro 2 também. Episódio muito ouvido. E a gente espera que o Aliens no Resgate também seja muito visto, né? Que agora a gente tem em vídeo também. Muito visto e ouvido aí pela galera. É um filme que eu concordo contigo, John. Eu gosto. É um filme de ação muito bom. O outro pega mais pelo terror, né? O Oitavo Passageiro é mais um filme de terror / ficção científica. Esse aqui é ficção científica com ação, né? Apesar de ter muitos momentos de respiro, em alguns momentos até acredito que tenha te pego aí, ele é até um pouquinho desbalanceado, mas eu acho que é nem problema de edição não, porque a edição ali pra mim é redonda. A gente depois vai comentar aí de parte técnica. É mais questão do que o James Cameron quis colocar no roteiro ali, ele quis apresentar muitas coisas ali. E tinha um limitador também, John. Você falou a questão dos tiros e tal. A Sigourney Weaver, ela é uma pessoa completamente anti-armamentista. E ela, quando ela foi resolver para fazer o filme, para fechar o contrato, ela falou que a personagem da Ripley daria o menor número de tiros possíveis. Só quando só fosse assim, estritamente necessário. Talvez isso tenha limitado um pouco o filme, né? Depois você sabendo dessa limitação, talvez tenha sido por isso que o James Cameron não conseguiu colocar a plenitude do que ele tinha proposto ali no roteiro. Mas a gente vai discutir melhor aí durante o episódio. É interessante essa visão, não conhecia, né, essa visão da Sigourney Weaver, mas isso eu achei legal, Edu, porque acaba sendo uma característica, inclusive, da própria personagem, né, que lá no começo ela fala assim, olha, eu não sou soldado, né, eu não sou um soldado, então o filme até para, e isso depois acaba refletindo na franquia, que em diversos momentos tem alguém ensinando como atirar, olha, isso aqui, você atira assim, acaba virando algo clássico da franquia e bate com a personagem, porque a Ripley, ela tá sempre tendo que se adaptar pra sobreviver, sabe? Sim. Isso é legal, faz total sentido pra mim, então eu acho que nem tenha sido grande problema. A minha questão, como você bem disse, Edu, não foi a edição do filme, que eu acho muito bacana, a fotografia do filme eu acho muito legal, até a questão da composição, né, a tecnologia, isso a gente sabe que o James Cameron manja e manja desde essa época, então assim, computadorzinho, botãozinho, a roupa, aquele tênis da Reebok dela, muito maneiro, tudo é muito bem montado.
A minha questão realmente foi uma quebra de expectativa, né? Que aí eu não culpo nem o filme, cara. Eu nem ouso culpar o filme pela minha expectativa. Porque o que acontece? Sempre me falavam que, cara, é um tremendo filme de ação. É um filme, não é de terror, é um filme de muito mais ação e não sei o quê. E pra mim já é um problema, porque eu acho que o Alien, diferente do Predador, ele casa muito com o terror. Sabe? E Sim. eu concordo contigo que o Alien, o Oitavo Passageiro, é o melhor filme da franquia, porque ele é o que funciona. Lugar isolado, sabe? Sobrevivência, aquele survival horror, e um alien no máximo ali, sei lá, 2 pra causar polêmica, mas ele funciona daquele jeito, contido. Esse é o poder do alien, sabe? Aprisionar a galera num lugar pequeno e tocar o terror. O bicho toca o terror. A gente comentou isso bastante no episódio de Alien, o Oitavo Passageiro. Quando você usa colônias e colônias, e aí tiro pra todo lado, e aí o Alien, e isso foi uma coisa até meio curiosa, o Alien ele se torna até um bicho mais frágil, porque ele com poucos tiros morre, né? Tipo, você vendo ali, aí ele já morre, sabe? Um feixe de tiro. Então eu acho que adaptar a expectativa, o filme ele tem uma cadência bem diferente, eu entendo isso, como você comentou. A produção do filme teve conflitos nos bastidores, porque a equipe toda já tinha trabalhado com o Ridley Scott, meio que entendia, meio que sabia o que era a franquia. Aí chega o James Cameron e trabalha com um ritmo completamente diferente, abordando a franquia de uma nova forma, que eu acho bem-vinda. Mas Também. fica aquele gosto de que, caramba, tá meio que desconfortável, sabe? A gente tá abordando de uma forma completamente diferente. O que brilha pra mim? Sem dúvida, e aqui a gente começa a falar até um pouco dos atores, Edu, você vai, talvez concorde comigo. Cara, a Sigourney Weaver, ela é incrível, entendeu? Ela é incrível, ela consegue ser doce, Ela é o filme. consegue ser aventureira, consegue ser violenta, ela consegue, sabe, ter ódio, ela consegue transmitir isso tudo muito bem, e essa franquia é dela, assim, sempre vai ser dela, cara. É dela. Não tem como. Não tem jeito. É verdade. Você falou aí dos conflitos, né? Realmente. Inclusive, o criador do design do primeiro filme, o Giger, né? Que era um baita de um cara aí. Ele foi afastado ali. O James Cameron trabalhou com outras pessoas. O próprio James Horner, né? Que faz a trilha, o cara de diversas trilhas. Inclusive, eles fizeram as pazes depois. Tanto que ele fez a trilha do Titanic, né? Os dois aí ganharam, né? O James Cameron ganhou um monte de Oscar e um dos Oscars que ganhou foi da trilha sonora do James Horner, mas você vê a trilha, você vê que é chupinhada de vários filmes, inclusive Nossa, do Jerry Goldsmith, que a gente discutiu no episódio de Rambo e tal, a gente falou do Predador, que muita coisa do Predador lá também foi chupinhada de coisa do Goldsmith ali, porque a gente vê a trilha do Rambo, você vê coisas semelhantes no Predador, e aqui também, cara, você vê. E aí você pega, o Goldsmith fazia trilha pra quem? Pro Star Trek. James Horner também fez trilha pros filmes do Star Trek. Você vê que ele foi pegando coisinhas ali, né, dos filmes do Star Trek e fez uma trilha meio engessada, cara. Eu não curto tanto a trilha desse filme. Agora você pega ali parte técnica, eu anotei aqui, né, você tem o fotógrafo Adrian Biddle. O Adrian Biddle, ele era assistente no filme anterior. Aqui ele assumiu, né, a direção aqui de fotografia. Eu acredito que fotografia não tem o que falar ali, os ambientes continuam fenomenais, a parte de efeitos práticos ali também continua muito bom. A gente vai falar aí que, inclusive, cenários ali que não foram desconstruídos para utilizar num outro filme que é muito famoso da cultura pop, a gente vai falar também. E você tem ali na edição, que você também falou bem, né, John? Tem o Ray Lovejoy, que fez nada mais, nada menos que a edição de 2001, Odisseia no Espaço. Talvez, pelo menos na minha opinião, o maior filme de ficção científica da história, né? E ali você tem um ritmo legal. Talvez por coisas ali do roteiro, que o James Cameron assina também o roteiro, algumas coisas ali ficaram meio capengas ali por conta desses problemas ali na produção. A gente sabe como é que é a Fox, né? O David Fincher, que fez o filme seguinte, do Alien 3, teve muitos problemas, né, para fazer o filme e tal. Era o primeiro trabalho do David Fincher e tal. Teve muito problema com a Fox se metendo. Tanto que esse filme, o Aliens, o Resgate, não teve exibição, né? Aquela exibição teste que a gente comenta, né? Ele foi exibido para pouquíssimas pessoas antes do lançamento, mas não afetou em nada a bilheteria, né? Porque esse filme deu muito dinheiro, cara. Deu muita grana. Você falou do elenco, a Sigourney Weaver é absoluta, é o filme dela, como você falou. Agora, elenco de apoio ali. Eu gosto do sintético, eu gosto da atuação do Lance Henriksen. Ele tá muito bem ali fazendo o Bishop. Inclusive, pelos olhares dele, você fica na dúvida lá se ele vai ser um sintético traidor, tipo o Ian Holm, né? Fica aquela dúvida, e isso o James Cameron constrói bem no roteiro, coisa que ele vai utilizar, que eu tenho quase certeza. A gente não tem
não pode falar certeza porque a gente nunca entrevistou o James Cameron. Mas se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o James Cameron, John, eu perguntaria, cara, essa ideia que você utilizou aqui do Bishop ter essa... Você iniciar o filme sem saber quem é esse cara, não é bem parecido com o que você utilizou lá e bem aproveitado no Exterminador do Futuro 2, porque o Schwarzenegger, né, era o vilão do primeiro filme e era o mocinho do segundo. Hoje em dia, todo mundo sabe que no segundo filme ele é o mocinho, então não causa mais surpresa para ninguém. Mas eu que assisti na época, você entrava na sala de cinema, você não sabia. Você achava que ele era o vilão, você tem aquela mesma surpresa da Sarah Connor. E aí você tem também, para corroborar isso, você tem o Michael Biehn, né? Que faz lá o Kylo Reese no Exterminador do Futuro, protegendo a Sarah Connor, que ele tá protegendo a Ripley. E eu acredito que ele faz muito bem aqui. Agora eu vou confessar pra você, John. A menina que interpreta a Newt, que inclusive é o único papel da carreira dela, eu acho, cara, eu não sei nem se é problema da menina, porque a menina acho que tá até legal. Acho que é problema ali mesmo da construção da personagem, eu não curto tanto. Entendo perfeitamente o que o James Cameron quis fazer, porque ela tinha uma outra filha no primeiro filme e tal, e aí por conta desses 57 anos, né, que ela ficou em criogenia, ela perde a filha, então era uma forma de, né, dela exercer a maternidade ali. Né? Inclusive, John, acho que você deve concordar comigo, mas vou já te perguntar, eu acho o início muito bem casadinho, cara, porque ele não perde muito tempo em explicação. É isso daqui, nós vamos ter os Marines lá, tem inclusive o Paul Reiser, né, que é um ator aí que também, né, faz muita coisa aí na cultura pop, Stranger Things e tudo mais, né, tá sempre aí. Né, eu também não curto tanto o personagem dele, porque o personagem dele era pra ser um pouco ambíguo, e o personagem dele tem uma cara só ali. Você sabe que é um vilão babaca, que é, né, o corporativista, né, que é a mesma coisa da galera da Weyland e o Tanya ali, dos outros filmes, não tem muita diferença, que é a mesma coisa que ele faz no Avatar, por exemplo, né, que o vilão é igualzinho ao que é aqui, não tem muita coisa, e pra mim, a pior coisa do filme, vou ser sincero aqui, é o Bill Paxton, cara. Eu odeio esse Hudson dele. Inclusive, tem uma fala dele racista pra quem assistir no idioma original. Até comentei contigo em off, né, John? A coisa dele chamar a personagem latina, a Mariner lá, né, a fuzileira latina, ele chamar de illegal alien, né, que é um termo bem racista que, inclusive, os trumpistas utilizam até os dias de hoje para descrever a quem é imigrante ilegal, chama de alienígena, né? É uma coisa bizarra que eles fazem, o personagem dele usa, e o personagem dele é caras e boca o tempo inteiro. E pra quem assistiu Predador 2, inclusive tem vídeo também do cashback aqui, de crítica, é o personagem ipsilis literis, John, ao que ele faz de novo no Predador 2. Ele repete o mesmo personagem, que é o metido, fica dando em cima de tudo quanto é mulher, o babacão, que no final você sabe que vai se fuder. Esse personagem, cara, é bem qualquer coisa, assim. Ele chega a incomodar um certo ponto, mas pra mim a pior coisa ainda chega a ser o vilão. Porque por mais que, igual você comentou, tem essa troca, né? No primeiro filme, quem é o vilão mesmo acaba sendo o androide, porque o androide é maluco, né? O androide é louco. E aqui, como você tem essa subversão, não, o androide agora é o amigo, você precisa ter um vilão. Eu entendo que ele tem a necessidade de colocar um antagonista humano dentro do filme. Só que, cara, é muito 2D, cara, muito 2D. Tipo, e não tem justificativa. Você tá em, sei lá, 5 pessoas, você vai matar, você vai condenar 2, tá ligado? A Ripley e a menina, só porque num plano de ganhar dinheiro, tipo, cara, esse cara já megalomania demais, né? Entendeu? Parece vilão de desenho animado, cara, fica bem ruinzinho. E ele não tem muita expressão, saca? Se ainda fosse um ator que carregasse esse papel, entendeu? Fosse um cara, sei lá, um vilão mais carismático, que tu caísse na lábia dele, saca? Fizesse jogo entre a mente do pessoal, mas não, ele é um bocó, água de salsicha. Inclusive com as caras e bocas, né, John? É as mesmas caras e bocas do Bill Paxton. Exatamente. Ele fala alguma coisa, aí, não, pode deixar, eu vou te apoiar, aí olha pra cima, assim, com aquela cara. Tipo o Renato Aragão, o Didi, balançando o pezinho assim, não, estou falando a verdade, aí balança o pezinho, né? Era tipo o Renato Aragão, bem cara. Qualquer coisa, assim, foi o que mais me tirou do filme, foi esse personagem. Eu falei, cara, e assim, tu tá no meio da loucura ali, tu não tem motivo pra não matar esse cara, velho, sabe? Passa fumo nesse cara aí, mete uma bala na cara dele e deixa pra lá, esse cara só vai atrapalhar, fica óbvio, né? E o filme, como você comentou, ele parte logo, né, pra missão principal. Eu acho que ele demora um pouco demais, assim, pra mostrar o Alien, pra entrar na ação de verdade. Porém, assim,
considero que deveria ser bem menor essa preparação, mas ainda assim acho ela boa. Sabe, de você mostrar os soldados, por mais que você não se importe com nenhum deles direito ali. Um adendo, Edu, que você comentou desse Alien, Illegal Alien e tal. Em português ele faz uma menção, mas é como se ela caçasse. Tipo assim, você vai caçar aliens ilegais, tá mais pra... Não é turista que ele fala, é pra imigrantes, né? Igual você faz, ela cala a boca e tal. Então eles meio que contornaram isso na dublagem pra parecer algo menos ofensivo. Né? Porque o nome da personagem, se não me engano, é Vasquez, né? Da menina. Então é um sobrenome latino, dá a entender, né? Latino, espanhol, sei lá. Então, o nome da atriz é Janet Goldstein. Isso, então na dublagem isso passa desapercebido, diferente da do legendado. Como eu vi depois também com a legenda lá, eu percebi que acabou saindo isso, eu falei, caraca, bizarro. Agora sim, essa preparação é legal, eles vão colocando peça por peça. A gente não. Isso vira depois costume na franquia, esses grandes ninhos, né? Mas como você vem direto do primeiro filme, você não tá acostumado com esse conceito. Né? Então, quando mostra os corpos lá preso, né? O menino falando, me mata, por favor, me mata. Cara, eu acho tudo isso muito legal. É o terror que eu tava sentindo falta até ali do filme, sabe? Tipo, cara, o pessoal realmente ter medo do Alien, que pra mim o maior poder dele é você ter medo. É um bicho extremamente esquisito. É um bicho que quando você olha na escuridão, você demora pra entender, né? Cara, o que é o braço, o que é a cabeça, né? Ele tem rabo, tá ligado? Parece que tá tudo exposto, os ossos pra fora. Então, isso o James Cameron consegue fazer muito bem com a questão como você comentou, efeito prático. Cara, como é bonito esses efeitos práticos. Pra mim, o Alien sempre tem que ser feito de efeito prático, porque, primeiro, ele causa mais terror e você vê isso transparecendo na cara dos atores, né? Realmente, não importa se você sabe que tem um cara vestido de Alien. Tá tudo escuro, aquela luz baixa, vem um maluco com aquela cabeça enorme pra cima de tu. Cara, vai dar medo e o ator consegue transparecer isso muito mais fácil do que um CGI. E é paradoxal, né, John? Porque a gente tá comentando aqui das coisas que a gente não gosta, mas paradoxalmente também tem coisas, cara, que eu reassistindo, eles cresceram no meu conceito. Por exemplo, eu não lembrava que o começo do filme ali, ele trata da mesma coisa que a gente comentou no Rambo, cara, que é o estresse pós-traumático. Aquelas primeiras cenas dela não conseguir esquecer e a pessoa ter uma dificuldade de viver num ambiente normal e querer voltar pro campo de batalha. Tem muito disso em muitos filmes, né? Que a pessoa não consegue, ela acaba tendo que voltar ali. Muitos filmes falando sobre o Vietnã falam sobre isso. Então tem essa coisa. Eu gosto muito de mostrar que, cara, os militares, apesar de serem exaltados, que coisa que muitas vezes acontece, né? Quem não conhece a fundo acha que os militares americanos são os mais perfeitos do mundo. E ali você vê, cara, que o comandante, ele só fez missões simuladas. O cara era o comandante, o cara não sabia de porra nenhuma de campo de batalha. A Vasque chega a comentar, cara, tamo fudido. Esse cara não, Eles não vai perguntam, resolver ele fala, nada. não, quantas missões você fez? Ele, 38 simuladas. Não tem nenhuma, cara, bizarro. E quantas mesmo no campo de batalha? 3 com essa. né? Com essa. Entendeu? Você vê que é um cara completamente bunda mole. Ele mostra que os militares, é a mesma coisa que acontece quando vai pro Golfo, né? A Guerra do Golfo, quando eles vão pro Vietnã e tomam um supapo, quando eles vão agora para o Afeganistão e, porra, não conseguem resolver os problemas da região, né? Ficam lá enxugando gelo, não resolvem porra nenhuma. Ele faz uma crítica aos militares americanos que deveriam ser hiper preparados porque gastam uma fortuna, trilhões de dólares, e os caras são, né, igual a qualquer soldado aqui no Brasil, que, porra, né, completamente incapazes e tal. Ele faz essa crítica. Eu gosto muito da forma que ele constrói a Ripley para chegar naquela cena final da empilhadeira, porque ele planta no começo, porque ela tá sem emprego, ela arruma um emprego de empilhadeira, então ela é muito boa de manusear aquilo. Tanto que tem uma cena que, né, o sargento lá precisa de uma ajuda para empilhar um negócio, é ela que resolve. Sim. E aquilo ali é uma arma de Chekhov, né? Porque no final ela vai aparecer lá para resolver o problema. O design, apesar de não ter o Giger, né, que é o grande designer ali do primeiro filme, o design é muito bonito, efeitos práticos, como você falou, tá perfeito ali, cara, tá muito bonito, os cenários são vívidos, passaram aí, porra, são quase 40 anos, né, John? E, cara, parece que o filme foi feito ontem, ainda mais agora em 4K, exibição aí perfeita, você não vê. A única coisa que talvez, John, você vê um pouquinho datado, mas aí não tem como, é quando tem as cenas de nave, assim, você vê, né, que é bem um fundo ali, fica bem destacado onde tá a nave ali, né, bem circundada ali a iluminação, mas isso você vê num filme de 99 também, no Alien,
no Star Wars 3, pô, você vê essa aura dourada ali em volta das coisas do CGI, né? No próprio filme que a gente fez lá do Advogado do Diabo, né? Que é um filme bem mais recente que tem. E aqui, cara, são poucas cenas dessas. Mas quando vai mostrar o xenomorfo, cara, e são vários, porque no primeiro filme ele escondia, era meio estilo tubarão, né? Aparecia muito pouco. Aqui, cara, o James Cameron, apesar de as cenas serem escuras, mas o que ele faz? Ele joga a iluminação azul ali, cara. E é um azul que você vê que não é um azul normal que a gente vê no nosso dia a dia. Você vê que é um azul construído ali com boa iluminação. E aí a gente vai chegar no ponto, pra mim, que acho que a gente concorda, né, de onde a gente falou em off, que é um dos pontos principais desse filme, cara, que é a sonorização dele, cara. Sim, o som desse filme, a gente tava falando, parece a SMR, né? Tem uma agulha caindo no chão, você consegue ouvir ali, cara. O passo, né? Aquele, né? Porque o Alien tem as unhas compridas, né? Você vê ele andando ali, você escuta. E aí você tem aquela sensação, sem precisar mostrar imediatamente, você vê a pessoa para e a trilha meio que para, assim. E aí já vem aquela criatura, né? São várias criaturas, a gente vai chegar depois a falar mais pro final da rainha, né? Que a rainha é muito bem feita, que precisaram de 16 pessoas pra operar a rainha, porque, porra, ela é gigantesca, né? E, cara, fica muito bonito ali, né? São várias cenas que a gente vai falar aqui durante o filme, que é um filme também que tem muitas set pieces, né? São várias cenas assim que a gente fala, caraca, pra quem nunca assistiu o filme, com toda certeza já tiveram várias cenas, né? E aqueles dentes do Alien, cara, aquilo ali me fascina, a forma que é construída ali, cara, eu acho muito bem feito. É meio translúcido os dentes dele, exato, né? Parece de vidro, bonito, né, John? É muito bonito, muito bonito. A rainha é muito bonita. Pra mim, a cena que eu acho mais legal, assim, que é a que mais choca, principalmente, novamente, pensando na mentalidade que esse é o segundo filme, né? Hoje em dia, Alien é uma coisa até meio sobrecarregada, mas quando você pensa que você veio do Alien, que é aquela coisa mais contida, um Alien só, aí você entra no 2. Meu, aquela cena que ele levanta o isopor do telhado e tem tipo uns 3 aliens correndo assim pra cima deles, você toma um tranco, você fala, caraca, e agora, velho? São 3 correndo e começa a pular alien do teto, do chão, do ralo, de tudo quanto que é lugar. Cara, isso é muito maneiro, muito maneiro. Realmente o filme ele sabe construir momentos espetaculares, assim, excelentes. Sabe filmação, né? Ele é sabe, mestre, né? Ele manda muito bem. É engraçado você imaginar que um dia esse cara teve que se provar, né? Tipo, não, assistam o Exterminador pra vocês verem que eu sei trabalhar, galera. Pra vocês poderem trabalhar comigo. Mas... A gente sabe que ele é marrento pra cacete, mas, cara, ele tem por que ser marrento. Exatamente. O cara é demais, né? Grandes mentes, né, cara? Não tem como. O cara é referência até hoje, é uma porrada de coisa. E é engraçado você pensar que a trilogia Alien tem, tipo, Ridley Scott, né, James Cameron, David Fincher, e você pensa, mas os filmes, o único que, o mais legal mesmo é do Ridley Scott. Você pensa, caraca, 3 diretores excelentes, né, numa franquia lendários. Dessa, pelo amor de Deus, né, cara? Mas, enfim, eu acho isso bacana. Eu acho engraçado, quando eu dei uma pesquisada no filme, até pra saber um pouco dele na cultura pop hoje em dia, como é que tá. E, cara, o que tem de gente que idolatra as cenas do Bill Paxton, Edu, tipo, acham super legais e super... O Bill Paxton sempre foi um cara muito simpático. E Nossa, isso contribui, cara, né, para as pessoas gostarem dele. Ele é aquele amigo que, tipo, ele faz todo mundo rir, aí acabam colocando ele no trabalho e ele tira 10 e passa, né? Tipo, cara, não é possível. Tu já chegou a assistir a versão estendida, Edu? Tem uns 20 minutos. Não, nunca assisti. Cara, eu não achei, você acredita? Eu procurei pra assistir, mas acabei não achando. Tem gente que fala que ela é legal porque ela justamente tem mais tempo de tela pra Ripley, né? A Sigourney Weaver tem muito mais tempo, inclusive tem algumas cenas, eu vi uns pedaços dela no YouTube, dela com o que seria a filha dela, né? Então tem toda uma profundidade a mais no relacionamento, que eu acho bacana no filme final, porque como você falou, fica implícito, né? Que ela cuida dessa menina e tem toda essa menina tem toda uma importância pra ela, justamente porque ela sente falta da filha dela, né? Exatamente. 57 anos depois e esse gap, eu gosto muito dessa veia de sobrevivência que a Ripley tem. Isso pra mim é uma das melhores coisas. Tipo, ela não é o Rambo, tá ligado? Ela sobrevive e ela consegue fazer isso muito bem, né? Como você comentou, o androide é muito bacana. É muito legal, ele é muito simpático. Eu lembrava toda hora do Christopher Lloyd, não sei porquê, cara. O cara nem parece tanto,
Mano, eu Com olhava as assim, orelhas, o olhar, assim, lembra um acho que pouco. o rosto bem pálido também, né? Porque ele tem, o Christopher Lloyd é bem pálido. Enfim, é coisa muito bacana, cara. Como você comentou, a influência militar é outra questão. Que é legal no filme, o James Cameron. Eu acho que isso foi um conflito até gostoso entre eles, porque a Sigourney Weaver tem esse problema e o James Cameron já tava vindo numa veia toda militar, né? Ele disse que se preparou assistindo Apocalipse Now e filmes militares, porque até toda a montagem daquela equipe, né? Cada um tem um trabalho e eles estão o tempo todo zoando e falando de mulher, essa coisa bem clichêzona, né? De grupo de soldado, e aí comemoram, um zoando o outro. E aí entra em conflito com a Ripley, que não é nada, né? Ela fica olhando, fala, pô, eu posso ajudar em alguma coisa, tá? Tipo, ela tá só na dela, é a única que conhece o Alien, né? E eu acho até por isso que você comentou do caramba, a equipe se desmonta, porque ninguém levava muito a sério o fato de ter realmente alienígenas lá, né, cara? Então, quando chega, entra em choque e vira uma bagunça. Quer ver uma coisa que eu não gosto dessa formação de equipe, John, que é um clichê repetido, inclusive no Predador 2, é engraçado, né? Esse filme tem muitas semelhanças com o Predador 2 em alguns aspectos, inclusive o Bill Paxton lá. Mas ter uma personagem feminina, tirando a Ripley, claro, mas masculinizada para ser militar. Lá no Predador faz a mesma coisa, ela é a machona, tal, cabelo O estilo Avatar masculino. com a Michelle Rodrigues também, né? O James Cameron. Bem lembrado, ele fica repetindo esses clichês, assim. Por isso que tem gente que não gosta muito do Avatar, né? Justamente por conta desses clichês, são vários clichês que eles amaram, mas a gente não tem essa noção. É engraçado você revendo agora, você vê que as pessoas falam muito de Pocahontas, de muita coisa, mas você vê que ele chupiou das próprias obras também, cara. Sim. Yeah, I guess you're right. E a gente sabe, né, John, que essa coisa da ordem cronológica, do filme ser filmado em ordem cronológica é muito difícil. São poucos filmes que fazem isso. Por exemplo, o ET, né? Porque precisa das crianças terem aquela emoção e tal, né? E aí vai evoluindo na emoção, precisou ser feito dessa forma. Esse aqui não é feito em ordem cronológica. Inclusive, ele inverte a cena, por exemplo, dos militares ali, ele é filmada por último, John. O que aparece no começo, porque ele precisava desse entrosamento entre os atores. Então, mais pro final, já estava todo mundo entrosado, todo mundo fazendo ali o filme já há bastante tempo, então ele resolveu filmar aquelas cenas no final. Então, eu acho que ficou bem coerente ali, porque você vê um entrosamento ali, apesar de, né, ter esse estereótipo da mulher machona e tal, né, que não é feito na Ripley, é feito só nas Vasquez, mas você tem isso, mas você vê um entrosamento entre eles. A gente não sentiu o peso da perda dos personagens, mas entre eles você vê uma coisa bastante interessante. E uma coisa que eu gosto muito, acho legal a gente falar também, é que, cara, o que me dá mais medo ali não é quando o Alien aparece, mas aquele sensor de movimento, cara. Aquilo ali me dá uma agonia, cara. Eu acho aquilo ali sensacional. Excelente ferramenta, cara. Excelente ferramenta, porque ele é super preciso e aí você fica se perguntando, tá, da onde tá vindo? Né? Porque já selou porta, já fechou janela, da onde que tá vindo isso? E ele consegue fazer muito bem. Foi o que você comentou e eu concordo contigo, Edu. A trilha sonora talvez seja um dos pontos mais fracos desse filme, porque aí... James Horner, é uma pena, né? Numa trilha sonora, cara, bem feitinha, aquilo ali fica melhor do que já é durante o filme, né? Porque tem aquele momento de tensão e de o radarzinho fazendo pi, 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 pi. É muito bom. Outro momento também, cara, que eu acho muita tensão é quando ela acorda, que ela tá dormindo com a menininha debaixo da cama e um dos face hugs saem, né? Que é aquele momento Essa até que cena é muito a angustiante. motivação é besta, né? Porque o vilão, tipo, vamos trancar a criança e a mulher lá. Mas o decorrer da cena em si é muito angustioso, é o que você comentou. E aí ela toca e tá caindo água, aí tenta quebrar, não consegue, o facehug enrola na cabeça dela. Aí quando você acha que tá pra acabar, aparece outro atrás da menina, você pensa, meu Deus do céu, que agonia, cara. E fica essa correria até o cara finalmente chegar, né, e conseguir salvar ela ali, cara. Mas é agoniante e é muito bem feito. Novamente, ali sim eu acho legal, porque você tem os bichos em um lugar fechado, isolado. É onde ele brilha, cara. Até um facehug, que é um bicho teoricamente muito mais simplório, né, que dá pra você atirar facilmente ali. Ele causa um terror danado por conta da situação. É muito bacana. Exatamente. Pelo que a gente já tinha visto no filme anterior. A gente sabe o quanto que é perigoso aquele bicho enrolar no teu pescoço. Exatamente.
E na hora que ele enrola ali... E a menina, a gente falou ali algumas coisas que a gente não gosta, mas eu acho que ela tá bem, cara. Eu acho que é mais a construção mesmo do personagem em alguns momentos. Mas ela tá bem, até pra citar o nome da atriz, né? Que inclusive é o único papel da carreira dela, depois ela seguiu carreira de outra coisa, né? A Carrie Hand. Ela tá muito bem ali no filme, algumas cenas, e é interessante porque ela era uma criança, né? Uma criança pequenininha e tal. E aí tem aquela cena que é emblemática ali, que ela escorrega, né? Ela tá por baixo do piso ali, e aí vem a rainha mãe querendo pegar ela, aquela cena também é angustiante. E aí ela precisava escorregar, né? Pra cair naquela parte lá embaixo na água. E aí, John, é uma criança, aí o que acontecia? Ela gostou muito de fazer aquela cena ali, ela errava de propósito, John, Olha pra só. poder fazer de novo. E aí o James Cameron combinou com ela, olha só, vamos combinar uma coisa? Se você acertar a cena agora, você pode brincar o tempo que você quiser nesse cenário. Então não vai ter problema. Ela, tá bom então. Aí ela fez direitinho. Mas ela ficou um maior tempo, eles perderam a cota ali do tempo ali fazendo, porque ela não queria sair daquela cena. E depois pesquisando também pro episódio, João, eu descobri que uma parte do cenário ali não foi desmontado e aí ficou ali no estúdio e eles reutilizaram no Batman, cara, de 1989. Lá na Gotham City ali, eles reutilizaram ali. Eu achei isso bem interessante, cara. Eu não sabia, não fazia ideia de que eles tinham feito isso, né? Inclusive tem muitas curiosidades também nesse filme. Por exemplo, naquela cena aqui, né, que a gente descobre realmente que o Bishop é do bem, né? A gente só descobre quando ele volta com a nave, porque a gente fica ali até aquele momento e aí você vê uma boa atuação. Aí é que é bacana, John, porque a gente acabou de falar do Paul Reiser, que é aquela cara dele de, né, aqueles olhares bestas que ele faz, que você mata na hora, que é um vilão, né, monocromático. Já o Bishop, né, que você tem o Lance Henriksen, que é um ator muito melhor, você vê pelo olhar dele, tem uma hora que ela comenta, você, né, faz uma pergunta pra ele responder, ele meio que desconversa, você fica, putz, será que esse cara... Na hora que ele fala assim, não, nós fomos programados para não machucar humanos e tal, e você não acredita muito no que ele tá falando, justamente pela nuance que o personagem dá, né, que o ator dá ali naquela cena. E aí, pesquisando pro episódio, aí tem a cena que é muito legal, quando ele é despedaçado pela rainha mãe, e aí você vê aquele líquido branco saindo dali, John, aquilo ali é um iogurte, tá? Um iogurte lácteo ali e tal. Caraca. E aí, o que aconteceu? Como demorou muito para fazer a cena, o iogurte ficou ali no cenário, e você vê, cenário tem muitas luzes, e aquelas luzes são muito quentes, né? E aí esqueceram o líquido, em vez de botarem na geladeira, botaram ali perto de uma luz daquela. Quando o Lance precisou beber aquilo ali para depois cuspir, né, e fazer aquele sangue todo, tava azedo o iogurte. E aí o Lance Henriksen passou mal, John. Ele vomitou, deu caganeira no ator, cara, porque justamente, né, porque tomou aquele iogurte ali azedo, cara. Mas é uma cena muito bem feita. E aí, é muito legal, né, John? Porque essas cenas de Android, do sintético ali, são muito bem feitas durante toda a franquia. Você vê no primeiro filme do Ian Holm, a cena é sensacional quando ele é despedaçado, né? E aí é tudo efeito prático, né? E aí, nós temos, inclusive, lá nesses filmes aí, o Covenant, né? O Prometheus, que também tem, né? O Michael Fassbender fazendo também, né? O Android. E aí, quando despedaça ele também, é muito bem feito, apesar de usar CGI e tal, mas beleza. Agora, do último filme, né, que a gente assistiu, a gente foi até pra cabine de imprensa, eu, você e o Nicolas, do Fede Álvares, né, eu não gosto tanto, porque é completamente, né, eles pegam o Ian Holm, né, fazem ele completamente no CGI, pega a voz por inteligência artificial, eu já não curto tanto ali, porque você vê, você olha, é muito artificial, né. E vai envelhecer mal, né, Du? É uma coisa que não acontece com esse filme. Inclusive, a cena da rainha despedaçando ele, jogando ele pra cada lado, é muito maneira, porque é feito prático ali, né, cara? Exato, você vê o bonecão sendo despedaçado e você comentou do iogurte, eu ia até falar, tem uma hora que vai um troção assim na boca da Ripley, então ela deve ter tomado um pouco daquela porcaria também. É muito bem feito, mas é interessante porque a rainha, né, despedaça e ela fala em seguinte, cara, assinem o Cashback Gold. É muito interessante essa fala, né, porque é rainha. Senão eu vou sabida, despedaçar vocês também. Exatamente, cara. Muito sabida, né, cara? Tanto a rainha mãe quanto o Tiranossauro Rex do episódio de 200. Exatamente, exatamente. Todos inteligentíssimos, evoluídos, né? Mas se você está na dúvida, o que ela quis dizer foi o seguinte, que você pode
ajudar e assinar o Cashback a continuar aqui sendo o seu programa favorito semanalmente, exatamente, por apenas R$5 por mês. Edu, qual é a vantagem de assinar o Cashback Gold? Participar do nosso grupo do Telegram, que está ficando cada vez mais animado. Agora que, infelizmente, né, faleceu o Robert Redford, a gente estava discutindo, né, sobre o que a gente já fez no Cashback. Inclusive, alguns assinantes nossos, né, não lembravam que a gente fez do Todos os Homens do Presidente. A gente colocou até o link lá para você também que nunca viu o episódio. É um dos nossos episódios melhores, né? A gente destrincha o filme todo. Inclusive, fala da boníssima dioptria dividida, né? Da cena que, inclusive, o nosso querido David Fincher, né? A gente falou nele aqui por causa do Alien 3, que ele meio que emula lá no Zodíaco, que também tem cashback hype aqui. A gente, você vê, tem Alien, tem Jurassic Park, tem Todos os Homens do Presidente, tem filme do Chaplin, cara, tem filme do Denzel Washington, do Robert De Niro, tem filme, cara, né? Você vai do pop ao cult aqui, né? O filme clássico, então tem de tudo aqui, cara, né? E aí, você assinando por R$5 lá no catarse.me/cashback, né? Você entra no grupo do Telegram, bate papo com a gente sobre cinema, e aí você tem o direito, meus amigos. Não é assim você escolher para votação, não. Você entrou, já tem o direito de escolher o seu episódio, um episódio para chamar de seu. Se for um filme que a gente não fez, só escolher, pode ser o filme que for. Aí a gente também não, né? Pode ser que a gente não fale também, se a gente não gostar do filme, a gente é sempre sincero. Já deixa isso aqui bem claro. Né? Mas você vai ter um episódio pra chamar de seu, cara, de um filme que você gosta, você fala, caramba, Cashback nunca fez episódio desse diretor, desse ator, ou desse, né, produtor. Você pode escolher, a gente vai fazer com todo carinho, com essa preparação que você vê aqui no Cashback, da gente estudar minuciosamente o filme, falar de parte técnica, falar de curiosidades, né, dar a nossa opinião também, porque crítica também é opinião, né, não é só, não existe crítica 100% objetiva, cada um aqui tem a sua vivência, a gente vai estabelecer, e é legal aqui o Cashback, porque eu sou o mais velho, o John é o mais novo, tem o Rodrigo que é intermediário entre eu e o John, o Nicolas fica ali também na meiuca, ali, mais próximo ao John, mas, né, um pouquinho mais velho, então tem ali de várias épocas, galera dos anos 80, 70, 80, 90 e 2000, então tem, né, de todas as décadas aí, e são décadas, né, que estão mais vívidas aí as lembranças de cinema, né, pra quem curte aí cultura pop, mas a gente fala de bastante coisa. E aí, R$5, cara, enquanto não tem o reajuste ainda é R$5. É isso aí. Você pode assinar por lá uma assinatura recorrente, né, que é uma mensalidade de R$5 todo mês, fazendo no cartão de crédito ou no boleto. Se você não puder, porque às vezes você tem o dinheiro, às vezes você quer ajudar com mais, e aí, cara, você também pode fazer pelo Pix, no pcashback@gmail.com, e aí você apoia com o valor que você puder. Se for mais, a gente vai agradecer, né? Porque a gente tem os nossos custos aqui para fazer o episódio. Mas, só lembrando para vocês, para entrar no grupo do Telegram, pelo menos uma contribuição de R$5. Aí você já entra lá e fica mais próximo da gente, mais nosso amigo, e conhece outros Cashbackers Gold também. Às vezes a gente nem tá ali conversando, a gente vê a galera conversando, né, John? Entre eles mesmo. É muito legal isso, né? cara. Um dando dica pro outro. Eu acho isso muito bacana. Esse começo de semana a galera tava falando do M, das séries que assistiram e tal. A galera curte muito série também. A gente sabe que a gente aqui não é o nosso foco série, mas a gente já fez episódio do The Studio, que inclusive foi muito premiado agora no M, né? Das mais premiadas aí. Tem a brincadeira, até a brincadeira a gente apostou, né, John? Que ia ter brincadeira nas premiações do South Separate. E teve, né? Então a gente apostou e teve mesmo, né, a brincadeira. E vai ter no Globo de Ouro, vai ter no Oscar, eu tenho certeza, porque marcou muito ali essa série, que é uma série fenomenal. E aí, você no grupo do Telegram, você vai estar trocando ideias sobre séries, sobre filmes, sobre experiências de vida também. A gente fala também sobre a nossa vida lá. Você vai conhecer um pouquinho mais também da nossa vida também. É bem bacana aí. Assina lá, vai ajudar bastante o Cashback aí. E aproveita que esse mês é meu aniversário, vai ter um episódio comemorativo aí também, né? Tivemos do aniversário do Cashback. Se quiser fazer um pix aí pro meu aniversário, pra eu comer uma pizza com o Duduzinho, eu também não vou reclamar, né? Então, fica aí à vontade aí pra assinar, brincadeiras à parte aí, mas tenho certeza que você vai curtir bastante. E a partir do mês que vem, a partir de outubro, eu vou me condicionar aqui mais, porque a galera tá sentindo falta aí, John. A galera tava pedindo muito pra eu fazer os vídeos e tal. Já teve gente comentando, pô, Edu, tô com saudade dos vídeos e tal. Tô me organizando aqui, tô com questão de trabalho, tô trabalhando muito, mas eu vou me organizar pra voltar a ter pelo menos 3 videozinhos por semana aí, né?
teve aí a morte, infelizmente, do Robert Redford, mas aí eu poderia ter trazido um filmezinho dele aí, mais um filme. Então vai ter filme também, críticas mais curtas, né? Aquelas críticas de 5 a 10 minutos, né? Nesses vídeos aí, né? E com toda certeza também o nosso cashback hype aí de toda quinta-feira, 8h45 da noite e 5 horas da tarde lá no Spotify, que eu sei que tem gente que ainda prefere, né? A gente tem um público muito maior ainda no Spotify, mas cada vez mais estamos crescendo aí. Também queria agradecer a vocês, aproveitar, né, John? Agradecer que chegamos aos 1.000 inscritos, né? Já estamos em 1020, né, John? Foi rapidinho aí esse salto, né? Muito obrigado. A gente já vai começar aí, aos pouquinhos aí, começar a monetizar também o canal. Isso é importante também pra gente. Sim. Cada vez engajando mais. Aí esse mês tá maravilhoso, John. A gente tá com muita visualização esse mês, ganhamos muitos inscritos, né? Infelizmente, quando tem morte, tem muita gente que passa a se inscrever no canal quando eu faço aquele short de morte, esse do Robert Redford, né? Teve quando eu fiz a brincadeira lá com o Rambo também, John. Fiz um short brincando com o cinema em casa ali, deu bastante inscrito ali também. Então acompanha ali que, mesmo que ainda não tenha os vídeos, tenha voltado os vídeos, todo dia eu posto algum short lá interessante pra vocês lá, ou de algum aniversariante, alguma curiosidade de algum episódio que a gente vai fazer durante a semana, ou revelando a nossa programação também. Então, se inscreve aí no canal. Se você não puder ajudar com o Catarse ou com o Pix, ajuda também se inscrevendo no canal, dando joinha, né? Passando para os seus amigos aí, né? Os nossos programas aí também é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Já é um canal aí de 4 anos já, né? A gente não começou ontem, né? A gente já tem uma bagagem aí, já são mais de 200 episódios. Se contar as lives então, né, John? Vai dar muito mais aí, cara. Já estamos chegando aí em 300 coisas gravadas de matéria de conteúdo, mais de 1000 vídeos, né? Então tem bastante coisa aí para você acompanhar do Cashback. Dá para maratonar. A gente tem, né, a Dani aí que, né, se inscreveu agora no Cashback hoje há pouco tempo. Ela outro dia comentou, né, John? Tô maratonando aí, né, os episódios do Cashback, tá curtindo bastante aí acompanhar o nosso trabalho, né? A gente fica bastante feliz aí. Sim, a maior alegria que a gente tem é isso, cara, de verdade, assim. É de ver verdade. A comunidade. Cada mensagem, né, John? A gente fica bem feliz. Cara, isso é maravilhoso porque essa é a nossa vontade, cara, realmente montar uma comunidade bacana pra gente conversar e produzir o melhor conteúdo que a gente pode. No fim das contas é isso, né? A gente tá aqui conseguindo comprar câmera, conseguindo comprar as coisas para fazer o melhor vídeo possível para vocês. Mas é isso. Então, ó, episódio esse mês foi aniversário, foi mais uma centena de episódios para vocês, é episódio número 200 e aniversário do Edu. Então, motivo para você ajudar o Cashback não lhe falta, beleza? E extraoficialmente, não, teve o aniversário do Rodrigo também, porque fizemos episódio de Rambo, né, que o Rodrigo é verdade. Do Sly, do teve o 2.1 aí no aniversário. O Rodrigo ficou muito feliz ali. Daqui a pouco vai ser o do meu aí, como eu falei no começo, vai ser do Butch Cassidy, né? Filmaço aí também, lendário aí. É uma outra abordagem do western, né? Não é aquela abordagem clássica que a gente via lá no John Ford, né? É uma abordagem diferente até do Spaghetti Western também, que veio com o Sérgio Leone, é uma abordagem bem bacana ali também. E é um filmaço ali, vai ser uma delícia a gente reassistir o filme, ou para quem nunca assistiu também, assistir, já vai se preparando aí. Vai ser o episódio 2 de outubro. Se você nunca viu o filme, procura aí, acha fácil, é um filme, né, das antigas aí, você acha fácil aí nos drives da vida, porque infelizmente esse tipo de filme não tem nos streams, os streams pecam muito dos filmes dessa época aí, né, infelizmente, mas você vai achar fácil aí. Assista antes de ver nosso episódio aí, você vai curtir bastante. Come on, let's go get that dog. Mas, John, acho legal aí, a gente tá se encaminhando pro final, discutir aquele finalzinho ali, a cena da empilhadeira é clássica, né? Eu tenho certeza, John, que você, antes de assistir esse filme, aquela cena ali você já tinha visto. Já tinha visto aquela cena, já tinha visto estátua daquela cena, já tinha visto brinquedo daquela cena. Action figure camisa, ali, nossa. Diorama daquela cena ali é fantástico. E assim, a quantidade de referências que tem dentro da cultura pop mesmo daquela cena. Né? Tem um desenho, um filme animado chamado Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Né? Que é quando a Liga da Justiça vai pra uma terra alternativa, onde os vilões são heróis e tal. Que aí tem o Ultraman. O Batman faz uma referência a essa cena. Entra os inimigos na Torre da Justiça e ele sobe nessa empilhadeira e combate os caras. Então, e é exatamente assim daquela cena, né? Abre a porta e tá lá a Ripley na máquina e tal. Aquela iluminação toda atrás, mostrando bem a silhueta
da empilhadeira, cara, muito bacana. Foi uma baita cena, a luta é legal, dá agonia dela ali, né? Depois que ela abre, aí vai tudo pro vácuo do espaço, pô, muito bacana. Suspensão de descrença total, né? Total, total. Que o braço dela ia quebrar em congelar, milhões de partes, né? E todo mundo Ia ia no mínimo arrancar o braço congelar dela ali, ali, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas é bacana ali. É claro, pô, um filme de xenomorfo e tal, tem que ter suspensão de descrença, não tem jeito ali. Essa cena é maravilhosa. E, John, a gente tá falando em referências do James Cameron, ele utiliza, não é uma empilhadeira, mas ele utiliza ali de uma forma muito parecida no Avatar, né, cara? Ah, sim. Aquele sim, equipamento que eles usam lá Sim. é muito igual uma empilhadeira, cara. Que os vilões utilizam lá no filme. Caraca, é o muito James parecido Cameron com a empilhadeira. Ele Ele reutiliza toda hora, né, cara? Não tem é como. autorreferência o tempo inteiro ali, cara. Mas fica muito bacana. Inclusive, eu acho o Aliens, em matéria de filme, melhor do que o Avatar. O Avatar é lindíssimo. É uma tecnologia absurda. É o melhor 3D que a gente já viu na vida. Mas o Aliens, o Resgate, ainda é melhor. Né? Em matéria de história, assim, de roteiro e tudo mais. Mas o filme, cara, foi muito gostoso rever. Né? Eu consegui ver alguns aspectos que melhoraram, outros caíram um pouquinho. Né? A gente analisando mais tecnicamente agora, caíram um pouquinho em determinados momentos ali. Mas, cara, foi uma experiência muito bacana rever esse filme. Né? Ele ganhou o Oscar de efeitos visuais e ganhou o Oscar de som, não tinha como. Né? A Sigourney Weaver concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse papel. Né? Eu acho justíssimo. Né? O Oscar lá em 1987. Que ela é fenomenal, como você falou, John. É o símbolo, cara. Sim. Você pensa numa... A gente brincou que a gente fez, né, a Copa Cashback de mulheres badass. Cara, imediatamente você pensa na Ripley e pensa na Sarah Connor, Sim. né? Porque são as duas mais fodásticas mesmo, assim, cara. No fim, até não ganhou nenhuma das duas, mas porque a gente foi na brincadeira ali. A Xoxana ganhou delas ali, e no final foi a Princesa Leia, se eu não me engano, a primeira colocada ali. Mas foi bem bacana aí a brincadeira que a gente fez. Sim. Mas, cara, você pensa em personagens badass ali, cara, você pensa nas duas, que são duas personagens. E, curiosamente, as duas tiveram filmes dirigidos por James Cameron, né? É verdade. A outra por uma franquia criada por ele e outra que ele faz uma continuação, cara, muito aceitável. Porque, cara, venhamos e convenhamos. Fazer uma continuação de Alien, o Oitavo Passageiro, era tarefa dificílima, cara. Né? Porque o filme, o primeiro, ele termina, cara, redondíssimo. Não precisava de uma continuação, se você pensar bem. Né? Ele conseguiu criar um outro argumento ali e conseguiu fazer um filme bem honesto, cara. Pra mim, é o segundo melhor filme da franquia. Sim, né? Total. Talvez o terceiro, esse último, né, do Fede Álvares, talvez, né? Porque os outros são bem ruins. O Alien 3 eu não gosto, o Alien, né, Ressurreição é pior ainda. Esses do Ridley Scott, o Prometheus, mais ou menos, mas grande coisa também não. E o Covenant, meu Deus do céu, cara. Horroroso. Só salva o Michael Fassbender mesmo, e o resto, cara, joga no lixo. Porque o design é até bacana e tal, mas, cara, são cientistas completamente idiotas. O cara tirando a roupa, né, no meio do negócio. O cara contaminado e vai tirando a roupa. É um imbecil, cara. São cientistas altamente gabaritados e o cara faz alguma coisa ali que o cara que tava rezando lá na frente de quartel faz também, né? É complicado, né? Mas, cara, foi muito bom. Fala aí pra gente, John, como é que foi né, assistir esse filme pela primeira vez, se valeu a pena. Ah, valeu muito a pena, cara, valeu muito a pena. Foi extremamente divertido assistir esse filme pela primeira vez. É muito gostoso você ver filmes assim que já são conceituados, porque você já vai preparado, já vai analisando, né? Vendo. Ainda mais um filme do James Cameron que tem tanto cuidado, mas sempre teve muito cuidado em parte técnica, seja ela qual for, né? E é maravilhoso, cara. E comentar aqui foi muito bom também. A gente conseguiu conversar sobre bastante coisa. O filme é muito legal. A gente já tá falando há mais de 1 hora sobre o filme. E vale muito a pena. Eu não sei se gravar um episódio inteiro sobre, mas eu gravaria alguma coisa sobre Alien 3. A questão é que o único Alien que eu assisti foi o 1. E o Prometheus e o Covenant, né? E agora assisti o 2. E o novo, né? E o novo, e o novo. Então, assim, eu nunca tinha assistido o 2, o 3 e o Ressurreição. Nem Alien vs Predador, nenhum deles eu assisti. Então, é o bom que tem tudo no Disney Plus, né? Exatamente, tá tudo num lugar Disney Plus só. tá em promoção. Pra quem não sabe, o Disney Plus tá R$ 9,90 aí, uma promoção. Então dá pra assinar aí
Então é fácil e isso ver os filmes ajuda, né, todos aí. cara? Ajuda. Às vezes você quer ver uma Uhum. franquia, você tem que ir em 3 streams diferentes, um Drive, Exatamente, um tem que Twitter, pagar. É pagar o verdade. torrent e fazer um monte de coisa. Caçar Uhum. torrent, né? Fazer um monte de coisa. Então é bacana, cara. É bacana. A Fox sempre tratou essa franquia com grande potencial, né? Sugou até Uhum. onde não aguenta mais, suga até hoje. Mas é Uhum. muito bacana ver que muita coisa, inclusive, que se levou adiante na franquia surgiu nesse filme, né? Uhum. Muita coisa. Até a questão da rainha, alguns conceitos do filme que são repetidos, inclusive nesse último Alien, tá lá também. Eu não sei se você chegou a assistir o Alien Earth, Edu, que é a série que tá saindo agora. Não? Tô assistindo, mas confesso que não tô gostando tanto, Eu não. só assisti um episódio, não consegui não, cara. Eu achei Eu aquela não trama consigo. das crianças O problema de superdotadas lá. eu não consegui me identificar com ninguém. Tá difícil. Mas eu vou terminar e depois eu dou um veredito aí, porque eu não achei tão bom não quanto eu achei que poderia ser. Assim, a premissa é excelente, mas a execução, Então, exatamente, perfeito. as atuações também não são muito boas Uhum. também. Eu Deixou a achei- desejar aí, infelizmente. É uma série muito bem embaladinha, né? Porque ela tem Você vê essa parte da nostalgia, ela pega muito, os computadores, as coisas. Mas aí na hora que você começa a ver desenrolando, você fala, pelo amor de Deus, que coisa chata. Eu dropei, vi um episódio inteiro, falei, não E dá não. sabe quem gosta muito de Aliens o Resgate, John? Ridley Scott, cara. Olha O Ridley aí, Scott adora o olha aí. filme, fala que o James Cameron fez um excelente trabalho na continuação. Que bom, É, né? Que então, bom. É bacana ali, né? Porque você vê muita rivalidade, às vezes, com essa coisa de Uhum. continuação, que pega o trabalho do outro. O Ridley Scott pensou em fazer, mas acabou não indo para as mãos dele, mas ele ficou feliz ali. O Ridley Scott, apesar de muitos erros aí na carreira, é um cara que tem um monte de filmaço também, né? Esse Os quando duelistas, pega pra o acertar. Blade Runner, né? O Gladiador, tem um monte de filme aí que a gente curte dele. Inclusive tem episódio também do Gladiador aí para vocês conferirem aí do Cashback. É isso aí. Maravilha, então, cara. A gente se vê, galera, semana que vem, viu? Com mais um Cashback Rap pra você na sua quinta-feira, agora padronizado. Você quer assistir antes? Meio-dia tá lá. Na verdade, assim, 5 horas da tarde está Sim, no é Spotify, garantido, mas nas se plataformas você de for áudio. antes lá, você acha, né? Se você vai, você acha. Mas É isso. 5 horas horário oficial e aqui no YouTube às 8h45, tá bom? Disponível isso em aí. modo estreia pra todo mundo. Beleza? Então semana que isso, vem meus tem amigos. episódio de aniversário. A gente se vê. Não, é na outra. Na outra? Na outra, Joe. Na outra, dia 2 de outubro. Até a próxima semana. Aí, tá, na verdade, outra, verdade. é o de Perdão. aniversário. Tô É todo isso. confuso com a data aqui. Beleza, então a gente se vê isso. com mais um episódio. Valeu, galera. Valeu.